Oi, gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Papo de Egresso. Nosso foco de hoje é na temática políticas públicas, que podem ser entendidas como ações do Estado em diferentes dimensões da sociedade, como saúde, educação, segurança, cultura. E o objetivo das políticas públicas é lidar com questões de interesse público, ou seja, coletivas. E o Estado, ele executa essas políticas públicas por meio de leis, decretos, programas e projetos, por exemplo. E o que isso tem a ver com os eventos, né? Hoje, as leis de incentivo à cultura, elas são as principais políticas do setor que contribuem para que os produtores e os gestores de eventos atuem diretamente com recursos provenientes do Estado, seja na escala federal, estadual ou local. E é claro que existe um processo bastante burocrático para ter acesso a esses recursos, e quem irá nos explicar melhor sobre isso é a nossa egressa, a Melaine Rocha Ribeiro. Oi, Mel, seja Mari. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Pessoal, então a Mel, ela é egressa do nosso curso aqui de graduação em eventos da FATEC e trabalha especificamente com leis de incentivo à cultura. Então, vou apresentar aqui a Mel para vocês. A Mel é formada em eventos, né, como eu disse aqui pela FATEC, é empresária e produtora cultural há 11 anos, então ela tem uma larga experiência de mercado. Ela fundou a MR2 Cultural em 2012, com o objetivo de promover o desenvolvimento social por meio da arte, da cultura e da cultura. E desde então, já desenvolveu mais de 60 projetos com inúmeros patrocínios que vão desde empresas como Carrefour Brasil, Nike Brasil, Special Dog, Cicobi, entre outras. Mel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que hoje será um podcast bastante enriquecedor para os nossos alunos, até porque se trata de uma possibilidade de atuação no mercado que muitos desconhecem. Então, nosso bate-papo, ele vai ser um bate-papo mesmo, bem descontraído. Fique à vontade para responder da forma que você quiser, trazer as informações que você julgar mais pertinente. Eu elaborei um roteiro, na verdade, para a gente ter um direcionamento da nossa conversa, tá? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para você, para a gente poder começar. Eu queria saber, queria que você contasse, na verdade, como que foi a elaboração e captação de recursos para o seu primeiro projeto, né? Quais foram as ações, as atividades, os processos que possibilitaram para que você tivesse uma resposta positiva à sua proposta, porque com certeza você vai falar sobre isso, que ter um projeto aprovado não necessariamente significa que você terá acesso ao recurso. Existe toda uma sistemática que precisa ser seguida para que tenha um feedback positivo. Oi, Mari. Obrigada, viu? É um Nada. prazer voltar à FATEC. Eu acho que eu não volto aqui desde a formatura. Então, muito obrigada pelo convite. Exatamente. É importante a gente falar, quando a gente fala em projetos incentivados, há um mundo muito estreito, muito difícil de entendimento, porque não chega a informação como ela tem que chegar. Tá? Mas realmente, para construir um projeto de lei de incentivo, há toda uma etapa a ser feita, e essa etapa ela vai de acordo com a legislação que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, no meu caso, eu não comecei efetivamente a produtora escrevendo um primeiro projeto. Eu fazia outras produções, eu vim de outras empresas que faziam projetos culturais, e nesse processo eu fui aprendendo passo a passo, desenvolvendo, porque eu era produtora de estrada. Então, eu fazia o evento acontecer lá junto com o público. Você já estava na parte mais de execução. Exatamente, eu já era uma produtora local que a gente coloca hoje nos projetos, né? Então, o meu primeiro passo dentro da produção cultural foi esse, foi ir para a estrada e conhecer o projeto, ele na sua execução. A etapa anterior, quando eu fui convidada a ser gestora dessa empresa que eu trabalhava, e aí nesse processo eu comecei a aprender como que era cada legislação, porque nós temos as legislações estaduais, municipais e federais, que cada uma dita por uma regra ou um decreto. Então, o meu primeiro projeto mesmo foi inscrito só em 2017, chamado Semear. Era um projeto de 30 apresentações teatrais, e eu escrevi ele sem pretensão nenhuma, porque antes eu vinha de grandes festivais, de grandes produções. Então, quando a MR2 nasceu, eu estava vindo do festival da Nike, que chamou Ibira Vem Junto. Então, a gente fez no festival dentro do Parque Ibirapuera, e daí veio a necessidade de
começar a fazer meus próprios projetos internos. E o Semear, ele foi criado dentro da minha própria casa, ali pensando que eu queria falar sobre sustentabilidade, que na época era um tema muito forte. Isso é um ponto importante para a gente sentar e escrever projetos. Quais temas são importantes naquele ano? O que está acontecendo, movimentando o mercado naquele momento? Então, naquele ano meu, era sustentabilidade. As empresas estavam querendo muito sustentabilidade. Então, eu fiz um projeto básico. O mais simples que eu podia fazer é apresentações teatrais circulando por diversas cidades do interior paulista, dentro do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E ele passou de primeira. Então, eu escrevi lá como um TCC, que a gente fala, né? O resumo, o objetivo, a justificativa. Escrevi, detalhei o que eu queria e, posteriormente, veio dentro do Diário Oficial a aprovação desse projeto. Entendi. E depois desse processo, eu tinha já alguns parceiros de estrada que eu conhecia e apresentei para eles poderem ir atrás da captação de recursos. E logo de primeiro, o projeto foi captado em 100%. Então, assim, o que aconteceu comigo não é uma coisa padrão de se acontecer com todo mundo, tá? Não é, eu digo que eu fui sim um pouco beneficiada pela sorte, mesmo tendo todo o trabalho antes, todo o network, por isso é importante também, dentro do espaço de evento, a gente fazer bons contatos. Sim. Então, o meu network, depois que eu aprovei o meu primeiro projeto, foi super importante para ele poder ser captado e, posteriormente, eu voltar a fazer a execução, que aí já era a minha área novamente. Né? Então, nesse primeiro projeto foi isso. Eu elaborei, captado por terceiros, e depois eu fui executá-lo. Na verdade, você já tinha, então, você já estava atuando, né, na área, e aí você saiu de uma função de executora para uma função de propositora. Exatamente. Certo? Você propôs o primeiro projeto. Embora você tenha tido essa facilidade, vamos pensar assim, queria que você abordasse dois pontos. A primeira questão é que você disse em relação à temática. Você afirmou, as empresas estavam querendo sustentabilidade. A sustentabilidade, ela ainda é uma pauta bastante forte, né? Principalmente quando a gente pensa em questões políticas e socioeconômicas. Eu acredito que a gente sempre vai perseguir a sustentabilidade, embora a gente não consiga, de fato, colocá-la na prática 100%. É até utópico pensar que a gente possa conseguir isso, tendo em vista o modelo de produção modelo social que a gente vive hoje. Né? Mas, voltando ao assunto, queria que você falasse sobre como identificar as áreas por meio das empresas. Você entra em contato com essas empresas antes de elaborar um projeto. Como que é essa pesquisa para identificar quais são as áreas que carecem de projetos? Eu sei que os projetos, os editais, eles são lançados, obviamente, e aí tem as temáticas específicas. Então, você espera o edital sair ou você já faz uma pesquisa prévia? E depois eu queria que você falasse, diferente da sua trajetória, uma pessoa que queira começar a escrever projetos, né? Quais seriam, o que ela deveria fazer? Quanto tempo de estudo até enviar um projeto? Porque não é simplesmente, eu vou propor, porque você gasta um tempo de leitura, de organização de documentação. Então, para ter uma resposta positiva, né? Quais seriam os caminhos? Certo. Bom, Mari, em relação à temática, ao desenvolvimento, tem duas linhas na lei de incentivo que é importante a gente separar. Tem editais, como você falou. Os editais, eles são propostos pelo governo e funcionam da seguinte forma. Eu proponho o meu projeto dentro das linhas que o governo me disponibiliza. Então, tem sempre lá, edital número 2/2023, sabe? E depois, nessas linhas tem lá. Então, você vai ter que me mandar um projeto de circulação de circo, né, lonas de circo, ou você vai me mandar a circulação teatral, difusão cultural. Depende de cada categoria e dentro daquele edital vai ter o que você tem que fazer. Toda a legislação que você tem que seguir. Você pode apresentar tantos espetáculos, se você pode circular com ele, ou se você tem que ficar parado num teatro. Isso o edital dita. O edital aprovado, você seguindo a regra do edital, ele é aprovado, o governo direciona o recurso direto para o seu projeto. A linha de entender as empresas é via imposto.
Então, já é uma outra categoria, não vinculada ao edital. Então, muita gente confunde, fala, eu escrevi o edital, agora eu tenho que ir para a empresa buscar patrocínio. Não, no edital você ganha o prêmio, é uma premiação do governo. Já é automático. Já é automático. É Se diferente... você for aprovado, você recebe o recurso. Vamos trazer um pouquinho assim para a realidade, porque eu acho que as pessoas conhecem mais. A famosa Lei Rouanet, que ficou realmente famosa alguns anos atrás, principalmente pelo uso dela de artistas famosos globais, né? O que a gente precisa entender em relação, por exemplo, à Lei Rouanet, para não crucificá-la, é que se trata de uma política pública de extrema importância para o fomento e difusão da cultura. Exatamente. Não é? E de onde vem esse recurso da Lei Rouanet? Muita gente não sabe, mas é via dedução fiscal das empresas. Exatamente. Que entra naquele processo que a gente falou de não necessariamente você ter um projeto aprovado. O valor aprovado que você vai ter que o valor você vai ter o valor em dinheiro. Porque além de você enviar a proposta e ela passar por uma comissão avaliadora, ser julgada e cumprir todos os critérios, após essa etapa, o proponente ele precisa ir até as empresas e falar, olha, meu projeto foi aprovado. Exato. Você vai financiar. Exatamente. Que já é outro processo totalmente diferente, né? Então, essa linha é bom você falar, Rouanet, porque eu falo que a Rouanet, na cultura, é a lei mais completa que nós temos hoje para projetos incentivados. Apesar de muita gente achar muito difícil, para mim, que atuo na área, eu acho mais fácil. Tá? A Lei Rouanet, ela é um ótimo exemplo porque ela vai para essa categoria de imposto, de dedução de imposto, então ela não é um edital. Então, eu não escrevo o projeto aprova, então vamos supor, aprovou em 1 milhão e vai cair 1 milhão na conta. Não é assim. A Lei Rouanet, você vai entrar no sistema, vai se cadastrar como proponente e você tem que ser aprovado como proponente. Essa é a primeira etapa que as pessoas precisam entender. Então, você tem que ter todos os requisitos para poder solicitar um projeto dentro da Lei Rouanet. Essa é a primeira etapa que você tem que passar. Ok, você tem todos os requisitos, você vai propor o seu projeto, a sua ideia, o que você deseja, dentro do artigo e da normativa vigente do ano. Isso é uma outra confusão, vou falar rapidamente. Existe a Lei Rouanet, que é a lei que foi criada, que é a primeira, né? Dentro da legislação tem as normativas. Cada governo solta uma normativa. Então, mudou o último governo, nós estamos seguindo uma nova normativa que foi publicada em abril do ano passado. Então, qualquer projeto que entrou depois de abril deve seguir essa nova normativa. Você tem que seguir todos os requisitos dessa normativa para o seu projeto. Você vai mandar essa comissão de análise na Rouanet, chama CENIC, que aí tem várias pessoas, são pessoas da área mesmo. Muita gente pergunta, é alguém que está lá dentro do governo? Não, são pessoas, artistas, professores, pessoas que estão vinculados de alguma forma a alguma categoria. Então, se você for professora de música, você pode ser convidada a trabalhar na CENIC para poder avaliar projetos de música. Só fazendo um parêntese, é bem interessante também reforçar que qualquer pessoa pode propor um projeto e tentar obter esse recurso, né, para o seu projeto, desde pessoa física a pessoa jurídica. Então, em cada edital precisa ter os requisitos. A pessoa entra, lê. Isso. E se for para ela, se ela puder propor, ela pode. Muita gente pergunta, eu posso? Pode. A diferença hoje que a normativa atual exige, você ter um currículo de atuação cultural. E muita gente fala, eu não sou artista há tanto tempo. Se você, a Rouanet te permite trazer um coordenador técnico, que eles chamam. Esse coordenador técnico, eu, Milane, nunca fiz cultura, mas eu gostaria de começar. Mas eu vou fazer um projeto de teatro. Então, busque alguém do teatro para ser o seu coordenador técnico. Para te dar um auxílio. Para te dar um auxílio. Ele vai entrar junto com você para dar embasamento. Você é proponente em seu primeiro projeto. Mas ele é coordenador, ele já está no teatro há tantos anos e ele vai conseguir trazer força curricular, que é um dos documentos exigidos, para o seu projeto. Então, realmente, qualquer pessoa que tenha interesse, pode solicitar. Que tenha essa inclinação para esse tipo de projeto, de trabalho, que tenha esse desejo, ela realmente pode. Pode. O que vai afunilando, que as pessoas falam, eu não consigo, todo mundo fala que pode, mas eu não consigo, são as regras que estiver vigente. Então, atualmente, a única coisa que você precisa ter, se você nunca fez um projeto, você tem a possibilidade de solicitá-lo, mas você precisa trazer alguém da área que você está solicitando. Depois, você não pode ter nenhuma dívida com o governo. São duas coisas que barram. Então, se você não tem ninguém na área para trazer currículo junto com você,
você não consegue propor se você não comprovar. Se você tem alguém da área para ver com você, você precisa não ter nenhuma dívida do governo, dívidas ativas, né? IPVA, essas dívidas relacionadas. Passando esse processo que você já faz na primeira etapa, você propõe o seu projeto. Aí é seguir, literalmente, eu falo isso quando eu vou dar os treinamentos, as pessoas falam, mas é só seguir? Sim, é só seguir a página do Ministério, tem tudo detalhadinho, e na hora que você entra lá no Salic, você vai fazendo passo a passo. É bem passo a passo mesmo. É muito passo a passo. Eu falo que é mais fácil que um TCC. Porque no TCC a gente sabe que tem o resumo, a justificativa e os objetivos. É porque, na verdade, eles devem receber muitas propostas. Então, Muitas. ter um sistema que padroniza o recebimento da informação, isso muito mais facilita, tranquilo. muito mais tranquilo, facilita bastante até no sentido de comparação. Sim. Eu queria que você falasse também, Mel, aproveitando, né, sobre os critérios. Não sei se existe um critério padrão, quais são os critérios que eles consideram, por exemplo, de tudo que você já enviou, né, dos projetos que você já enviou, quais são os critérios que você mais obteve uma avaliação positiva ou mais positiva, e os critérios que realmente às vezes acaba pegando, que você precisa ter uma atenção maior? O que eles são bem rígidos no que está escrito na legislação. Uhum. Então, o que eu dou de dica, leia a lei, né? Que você perguntou assim, se hoje alguém quiser pôr um projeto, como que ele pode fazer? Leia muito bem a legislação, porque ela se autodefende e ela autoexplica o seu projeto, seja qual ele for. Uhum. Então, quando eu proponho, dentro dos projetos que a gente tem hoje, como a gente trabalhou muito projetos de teatro, hoje eu faço projeto de teatro de olho fechado, projetos de oficinas também, de artesanato. A gente faz muito tranquilo, porque já são projetos que a gente já sabe o que vai barrar, o que não vai barrar. Projetos mais complexos, por exemplo, nós estamos entrando agora com uma nova categoria, voltando à questão das empresas, que é tecnologia. Uhum. A tecnologia ela está sendo utilizada em tudo na nossa vida hoje, então logo ela já chegou na legislação. Projetos de tecnologia são novidades até para os avaliadores. Então, muita gente, eu sou da área da cultura, eu preciso trazer alguém da área da tecnologia para me auxiliar a fazer um projeto da área de tecnologia. Então, quando eu desenho um projeto voltado à tecnologia, além da legislação, eu tenho que saber justificar aquilo na prática. O importante é eu conseguir fazer com que quem está avaliando o meu projeto olhe o que está escrito e visualize a execução. Perfeito. Porque se ele não conseguir identificar como vai ser executado, aí entram as diligências, que a gente chama. Ele vai questionar onde ele encontrou buracos. E normalmente esses buracos estão na lei. Quando não estão, como é o caso agora dessas novas áreas que a gente está investindo, a gente tem que trazer o profissional para explicar. Isso é feito dessa forma, vamos supor, vou dar um exemplo, vamos fazer um aplicativo. A gente está com um projeto em Castilho acontecendo, que é a criação de um aplicativo. Eles nunca tiveram, a gente pesquisou, vimos que eles não tinham ainda desenvolvido projetos assim. Então, quando chegou a diligência, eles pediram o aplicativo montado, como ele seria. Porque eles precisavam visualizar o aplicativo pronto, ainda que o aplicativo não tivesse. Então, nós tivemos que fazer uma demo de como esse aplicativo ficaria para poder demonstrar. Então, isso vai de cada projeto pode ser diligenciado de uma forma. E é um processo, por exemplo, do aplicativo, é um processo super demorado. Muito. Isso é importante dizer. Um projeto de lei de incentivo, você não escreve hoje, aprova hoje, capta amanhã. A gente precisa ter muita paciência e tempo. Assim como a gente precisa entender o que eu preciso do meu projeto, o que vai acontecer, quais são as etapas desse projeto lá na execução, o que as empresas estão buscando no mercado, eu preciso entender que isso é minha elaboração no primeiro ano. Ele vai ser aprovado, ele vai para captação no segundo ano. Então, eu vou normalmente para execução só no terceiro ano. Então, muita gente acha assim, que são o caso dos grandes artistas. Fulano conseguiu tantos milhões na Lei Rouanet. Esse ano teve a grande polêmica, assim, que mudou o governo da Cláudia Raia, né, que saiu em todos os lugares. Então, assim, ela aprovou o projeto. Necessariamente ela já tem esse recurso? Não. Então, o primeiro ano dela foi de aprovação. Ela vai começar a captar a partir de agora, de 31 de dezembro, que são os anos fiscais, que são contados a todo 31 de dezembro. Ai, que bacana. Então é importante saber esse timing para as pessoas começarem a entender. É importante a gente ter essa conversa e trazer essa informação até para desmistificar.
porque a Lei Rouanet, é porque o governo e tal, independente do atual ou do governo Sim, anterior, isso independe. é uma lei que realmente possibilita com que a gente tenha essa, que a gente possibilita que a cultura ela chegue até diferentes grupos sociais, porque na verdade são diferentes projetos que são propostos com um nível de impacto que a gente até desconhece, né? Exato. E voltando, Mel, ao que você estava falando, depois eu quero voltar para essa questão da captação e dos valores em si. Mas você estava explicando que nós temos dois tipos básicos. Um é via edital e um via Imposto. imposto. Isso. Se você quiser voltar nesse Esse via raciocínio. imposto, a gente vai fazer essa elaboração do projeto, passar pela etapa de desenvolvê-lo, com todas as etapas comprobatórias para eles visualizarem como seu projeto vai ser. E aí, seu projeto vai para essa comissão. Né? Como eu disse, na Lei Rouanet é a CENIC e no PROAC é a CAP. Eu falo do PROAC porque é um programa do Estado de São Paulo, do nosso Estado. E dentro dessa comissão, eles vão te mandar um parecer favorável à aprovação do seu projeto e às vezes, vamos supor, você pode solicitar 200 mil e ele não ser favorável aos 200 mil. Ele fala, não, nós somos favoráveis a 150 mil. E você tem que reduzir o seu projeto àquele valor. Tá? Ou eles podem aprovar de primeira, você pediu 200 mil, eles vão te dar, vão aprovar para você captar os 200 mil. Nessas condições de aprovação, você vai receber um direcionamento para abertura de conta. Então, já começam outras etapas nesse meio de caminho. Enquanto você recebe o direcionamento como proponente para abrir uma conta no Banco do Brasil, dentro do governo, você é direcionado a guardar o diário oficial. Então, esse projeto, por isso que todas as informações de projeto são públicas. Então, qualquer projeto que vocês veem que tem o logo do governo, ele está no diário Até oficial. porque é uma forma de transparência em relação a como o recurso público está para sendo onde ele está gasto. sendo direcionado. Então, você tendo esse comunicado de aprovação, o seu projeto sai no Diário Oficial. Só após a saída no Diário Oficial, você vai ter lá dentro do processo do governo o seu projeto liberado para captação. Dentro do governo do Estado de São Paulo, são 2 anos, considerando o ano que teu projeto saiu. Então, se, por exemplo, eu escrever um projeto agora e ele ser aprovado agora, esse já contou como 1 ano. Mesmo Você as tem empresas, mais um ano para aí você tem captar. mais 1 ano. Então, ela conta 2 anos de captação. O ano de aprovação e o ano subsequente. E geralmente você tem pela falta de uma palavra melhor, vou usar catálogo, mas você tem um catálogo de empresas que possivelmente patrocinariam aquele tipo projeto. de projeto. Isso. Aí a gente... Isso acaba facilitando um pouco. Muito, né? muito. Claro que a gente hoje tem várias empresas por diversos anos já de trabalho. Mas quem vai começar é exatamente isso que você falou. É pesquisar quem são as empresas que apoiam PROAC, quem patrocina a Rouanet, e aí você vai montar uma apresentação do seu projeto, porque você não pode mandar aquele PDF que você escreveu para o governo. Aquilo é teu, é um resumo teu, com todos os detalhes. A empresa, ela quer algo bonito, ela quer algo visual, ela quer enxergar o seu projeto. Então, ela quer saber o que você vai fazer, como você vai fazer, onde você vai fazer, quanto custo que você vai fazer e o que você precisa de minha empresa e o que eu vou ter de benefício com isso. Você desenvolve uma apresentação comercial e apresenta isso para as empresas. Não, e existe um documento padrão de partida para que as pessoas consigam fazer um projeto, por exemplo, ou isso tem nos editais assim que você se cadastra em qualquer um dos programas, ou na Lei Rouanet, ou no PROAC, o sistema já está lá todo disponível para você seguir. Então, você fez o seu cadastro, você já tem acesso a lá, inserir seu projeto. E aí você não precisa já ir colocando as informações, você consegue visualizar tudo que precisa e depois ir escrevendo ali no Word mesmo, para depois passar para o programa. Então, isso para qualquer legislação. Algo que eu queria saber, né, que conversa diretamente aqui com a nossa graduação em eventos, depois quero falar um pouquinho sobre isso, nesse projeto, né, nesse projeto que você vai propor, você conseguiria me falar, assim, coisas básicas do que deveria ter? Por exemplo, Mari, tem que ter um tema, qual é o benefício que o meu projeto leva para a sociedade, que é basicamente a justificativa, e aí eu tenho que ter uma contabilidade, né? Exato. Queria que você falasse, assim, de coisas mais principais, e se é você que faz isso, porque embora a faculdade
de tecnologia, né, em gestão de eventos, ela tem uma matriz curricular que é bastante interdisciplinar e muito ampla, eu sempre falo que existem, profissionalmente falando, existem atividades práticas que você não vai conseguir fazer, que você vai precisar de um auxiliar, de uma pessoa especialista. Exato. Por exemplo, não adianta na área da tecnologia, você precisa de um especialista em tecnologia. Exato. A questão da contabilidade de uma empresa, você precisa ter essa parceria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na parte de escrita de um projeto, o que é importante você ter sempre em todos os seus, na sua descrição? Quantidade, o que você vai fazer em quantidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um espetáculo teatral. Então, quantas vezes esse espetáculo vai se apresentar? Então, se eu vou fazer 30 apresentações desse espetáculo, o que eu vou gastar com esse espetáculo a cada apresentação? Nisso, você já está montando automaticamente a sua planilha orçamentária. Sim. Então, você está justificando em texto. Eu vou fazer, vou apresentar circular com 30 apresentações de espetáculo. Sobre o quê? Qual é a temática do seu espetáculo, tá? Eu dou um exemplo dos espetáculos que eles são mais claros para todo mundo. Então, esse projeto vai circular 30 espetáculos sobre metaverso, sobre sustentabilidade, vou falar sobre fome, vou falar sobre bullying. Qual é a temática que você vai desenvolver dentro desse espetáculo? Depois que você pontuou quantas vezes você vai circular, o que você vai falar, você tem que descrever para quem você vai falar. Vou trabalhar com público escolar, público de escola pública. Vou trabalhar com crianças, vai circular para crianças até 10 anos? Não, vai circular para adolescentes, para faculdade, para jovens. Você tem que justificar para quem você está colocando esse teu projeto. Você montou praticamente aí o seu resumo. Vou fazer isso para tal pessoa, de tal tema, tantas vezes. E depois você vem ali com os objetivos. O que você quer alcançar com o seu projeto? Então, se eu vou falar sobre bullying, eu quero possibilitar que o jovem tenha acesso à informação do bullying. Eu quero poder que os professores visualizem a temática e trabalhem isso dentro da sala de aula. Aí você vai colocar os seus objetivos detalhadinhos e bem diretos. Eu vou fazer isso por isso. Muita gente floreia, tal, mas não, o truque é não florear. Ser bem objetivo. É ser bem objetivo. Olha, gente, aproveitando aí os alunos de eventos, a disciplina de metodologia é importante para isso. Muito importante para isso. Eu falo que um TCC ensina a gente a escrever projeto bonitinho. Então, quando você coloca os seus objetivos claros do que você vai fazer. Porque os objetivos, você vai usá-los para comprovar como você executou o seu projeto. Então, se você alcançou a meta. Então, se você vai colocar no teu objetivo que você vai realizar 30 apresentações e circular para 15 cidades do município, 2 apresentações para cada, depois você vai comprovar 30 para 15, né? 30 apresentações para 15. E aí vem a justificativa. O que é a justificativa? O que eu pedi para fazer? O que eu vou fazer? Eu vou circular um teatro sobre bullying. O que o bullying impacta? Onde você vai circular? Por que é importante esse tema? Por que nós precisamos trazer isso para o governo abrir a possibilidade de buscar esse recurso? O quão vai mudar o teu projeto você fazendo ele na onde você vai fazê-lo? Então, é importante você conseguir enxergar. Eu vou fazer para comunidades. Então, esse projeto ele vai chegar onde não chega o teatro. Por exemplo, crianças que nunca viram. Isso são já extremos, nós estamos falando, não, nós vamos circular dentro de São Paulo mesmo. Só que a ideia é ir para as comunidades, fazer um trabalho de desenvolvimento. É a sequência de um outro trabalho que as escolas já vêm desenvolvendo, por exemplo. Então, tem várias formas de você justificar isso. E você tem que trazer isso de literatura. O que é o bullying? Quando ele surgiu? Como ele apareceu? Teórico. Todo o seu embasamento teórico. Então, você vai montar. Eu estou trazendo isso porque na história do bullying, vem isso, então tem crescido tantos por cento, traga dados. Tantos por cento cresceram, então hoje tantas escolas são afetadas. Se você vai para alguma região especificamente por causa disso, cite que aquela região está sendo afetada por tal, traga matérias, coloque links relacionados a isso. Você montou sua justificativa. Perfeito. E depois você só monta com tudo isso que você fez sua planilha orçamentária, que aí quem você vai precisar? Bom, eu vou precisar do elenco. Eu vou precisar de um transporte para levar esse elenco. Eu vou precisar do produtor. Eu vou precisar do técnico de som, do técnico de iluminação, porque você não vai fazer tudo.
É todo um trabalho de logística também, deslocamento, Exatamente. fruição. Exato, aí você tem que calcular a hospedagem. E na hora que você monta a planilha, você tem que usar só para montar a planilha, porque você tem que visualizar aquilo em campo. E aí você pensar, se acontecer um acidente, vai ter seguro? Né? Se acontece um acidente no meio do caminho do transporte da viagem, vai ter passagem aérea, quem que vai arcar com isso? Vai ser o projeto? Não vai. E aí você montando isso, você tem que pensar, além da questão de gestão, que é obrigatória, isso na legislação, então já tem lá definido contador, advogado, a própria parte de captação de recursos já são obrigatórias. Então você tem que colocar. Além disso, você ainda tem que pensar no quanto você pode ter de risco se você não captar 100% do projeto. Aí vem as contrapartidas. Porque você vai ter que ajustar o seu projeto de acordo com a... Exato. Então você tem que pensar, porque o PROAC, ele deixa você começar a sair com o seu projeto quando você capta 35%. Então, captei 35% do meu projeto, eu já posso circular? Pode. Só que você tem que comprovar que 35% do valor que você pediu paga o que você vai executar. Então, você consegue pensar nessa planilha, nessas contrapartidas. Então, você, empresa, se pagar 35%, você tem direito ao nome, destaque, a livreto, a kits, e aí você pode pensar em inúmeras coisas. Se você tiver alguma empresa em específica para trabalhar, pesquise a empresa, entenda o que a empresa atua, onde ela atua, como que ela atua, para você colocar isso já no seu projeto. E aí você vai dividindo isso em cotas. Então, você vai pegar aquele valor total e pensar como seriam as cotas para você conseguir circular. Porque você... Posso gastar com transporte até tantos por cento. Exato. Posso gastar com material informativo até tantos por cento. Exatamente. Essas seriam as cotas. Exatamente. Então, quando você consegue distribuir isso na elaboração, você já tem a sua execução mais tranquila. Então, quando você começar a vender, e aí vamos supor, você não consegue 100% de captação, você consegue 50%, mas você já pensou na sua elaboração. Se chegar em 50%, eu consigo fazer até aqui. E aí você não perde com ninguém, nem com o patrocinador, nem devolve o dinheiro. Porque se você alegar que não consegue fazer, você é obrigado a devolver recursos. Tá? Então, nesse processo todo, você desenhou, envia, aprova ou não aprova, e aí você senta com as empresas e põe tudo isso no papel, só que com imagens. Então, tudo aquilo que você pensou, olha, vou circular... Quanto mais visual, melhor. Exato. Se você já fez, coloque vídeos. Às vezes você não fez na lei, mas já fez fora da legislação. Você põe em vídeos, edições que você circulou. Então, por exemplo, tem muita artista que faz outros meios de circulação, às vezes com parceria com prefeituras, e nunca mexeu com a legislação. E consegue usar todo o material que tem para mostrar isso dentro do próprio projeto. Legal. Tá? E aí traga o roteiro, né? Vou falar sobre bullying. Então, empresa, vou falar sobre bullying. O que a tua empresa pensa sobre bullying? Então, vamos trazer essa temática para o meu projeto? Então, às vezes a empresa ela tem um direcionamento para filhos do funcionário, ela tem um direcionamento para uma comunidade que ela já atende, ela tem um projeto social, e ela vai te trazer essa informação. E aí vai de você tentar trazer aquilo para a realidade do seu projeto sem se prejudicar com a legislação. Perfeito. E aí começa toda a parte de captação, que ela pode ser demorada ou mais rápida. Isso vai muito do mercado, né? E do que tiver em alta. Né? Como eu comecei falando da sustentabilidade, é um tema que nunca sai. Nunca sai. Só que você tem que saber o que está mais forte da sustentabilidade. Exatamente. Porque muita gente fala sustentabilidade, pensa em meio ambiente. É. E não é só meio ambiente. Nós temos vários conceitos de sustentabilidade. Sustentabilidade política, sustentabilidade ambiental, social, territorial. Exato. Inúmeros outros conceitos. Exato. Então, se você vai partir para esse lado, que é um tema abrangente, você precisa estruturá-lo como você vai trabalhar na execução. Então, eu falo que tudo serve para ser projeto. Né? Então, não tem nada que você fale assim, não dá para ser projeto. Não, tudo dá. Desde que você saiba delimitar Exato. ali o foco. Né? Exatamente. Mel, uma outra coisa também que eu acho interessante, de repente, de você comentar com a gente, falando aí de valores, né? Você poderia falar, de repente, quanto custa um projeto o mais simples que você fez? Se você puder trazer esses valores para as pessoas terem noção de como é feito esse direcionamento. E, por exemplo, dentro desse 100% de captação, como que você estabelece o seu salário? Você tem ou no próprio edital tem assim, até 10% você pode utilizar como salário. Porque o salário ele é importante porque você é a cabeça pensante. Sim. Do projeto e gestora. Sim. Né? Então,
é um recurso que ele vem justamente para isso também. Exatamente. Né? Então, é interessante você falar sobre isso. A parte de orçamento, quando a gente pensa no orçamento, tudo que é função, você tem um ganho. Então, se você vai executar o teu projeto e você vai ter duas funções nele, você vai por essas duas funções e vai receber por elas. A legislação, ela traz os tetos e as planilhas que podem ser usadas de referência de valores. Tá? E para cada categoria. Então, por exemplo, eu faço projeto de oficina, eu posso ganhar um valor. Eu faço um projeto de teatro, eu posso ganhar outro. Porque não são projetos iguais. A oficina, às vezes, vai me permitir que eu fique numa cidade tranquila, numa mesa, sentada com várias pessoas, fazendo o artesanato. O nível de dificuldade, é menor. Exato. Então, tudo isso, dependendo da função que você estiver escalado no teu próprio projeto, e assim, para você pensar nas pessoas que você vai contratar, você tem que pensar em quanto você vai usar desse profissional. Então, se esse profissional ele vai ser usado mensalmente, ele pode ganhar até um tempo mensal. Durante o projeto todo, durante metade do projeto, varia muito. Ah, não, eu vou usar ele só na execução. Então, o produtor local, por exemplo, ele vai ganhar, mas ele vai ganhar por hora, ele vai ganhar por dia, ele vai ganhar por oficina, por apresentação. Aí você vai montando o que faz necessário nesse momento. No meu caso, eu hoje sou toda a empresa. Então, eu faço elaboração, eu faço gestão, algumas coisas a gente já está fazendo de captação de recurso, mas eu falo que não procurei, foi consequência da execução do trabalho. Então, tudo isso tem lá. Por exemplo, captação de recursos, a legislação em qualquer uma delas é 10%. Então, 10% do valor do teu projeto você pode direcionar para captação. Já tetos de contabilidade, advocatícios, depende de cada legislação. Coordenação do projeto. Você vai coordenar o projeto desde a hora que você está elaborando ele. Então, você tem que pôr o tempo que ele vai durar. Sim. E tem os tetos de quantos você pode pôr por mês, tá? Há algumas restrições, aí a gente já vai para vários outros detalhes, mas há algumas restrições que eu vou citar por cima. Por exemplo, a legislação ela não permite, às vezes, o proponente ter mais de 2 funções. Mesmo que você tenha. Você não pode ganhar direto da lei mais de 2 funções. Tá? Então, tem que se atentar a esses detalhes na hora que você está escrevendo o seu projeto. Mas, no geral, você colocou uma função, você ganha. Aí você vai ganhar de acordo com o que ela está permitindo. Por hora, por dia, por apresentação, por mensal e com os tetos que tem nas planilhas lá já delimitados. Perfeito. Mel, tem algum outro item que você acha importante comentar especificamente sobre projetos? Eu acho importante as pessoas entenderem, principalmente quem quiser começar nessa área, a leitura da legislação é um ponto principal de tudo. Você entender, não se atentem ao noticiário. Né? Eu falo que o erro da Lei Rouanet, das pessoas não conhecerem a Lei Rouanet, é se atentar muito ao noticiário. Se atentem à lei. Busquem ler a legislação e as normativas vigentes. Porque elas vão trazer todas as respostas. Tá? Então, quando eu pulo uma etapa, uma página da legislação, eu pulo uma etapa do meu projeto. Então, se há algo que eu posso falar assim, vamos sentar e ler a legislação. Outro ponto, é importante entender, que talvez fique na dúvida que você citou dos artistas grandes, né, dos renomados. Há 2 linhas na Lei Rouanet. O artigo 18, então seu projeto pode ser aprovado no artigo 18 ou no artigo 26. Normalmente, grandes nomes que são música, que são os grandes artistas, eles são enquadrados no artigo 26. O que isso significa? No artigo 18, eu tenho dedução 100% fiscal do meu projeto. Que é isso? Meu projeto custa 100 mil. Então, a empresa ela vai dar 100 mil para o meu projeto do imposto. Ela vai ter a dedução de 100 mil. No artigo 26, a empresa ela só pode direcionar até 20%. Entendi. Então, se o meu projeto custa 100 mil, ela vai direcionar 20 mil só. O restante, ele tem que conseguir por verba direta. Então, muitas vezes, quando é artista grande, eu falo para as pessoas que não conhecem, me perguntam, como eu identifico que isso é 100% Rouanet ou não é artigo 18 ou 26? Na barra de logo de todo projeto, toda divulgação de projeto, olhem a barra de logo. Tem o símbolo da lei de incentivo, vocês vão ver se é patrocínio, se é apoio e se tem mais depois um monte de marca junto. Às vezes essas marcas não entraram como patrocinadores na legislação, elas entraram com verba direta. Tá? Então, isso é um detalhe pequeno perto do que realmente porque o assunto é muito longo, mas só para ficar claro que o artista grande, ele não é muitas vezes enquadrado junto com os pequenos.
Então, eu tenho, sim, a mesma chance de qualquer outro artista grande. Perfeito. Até porque você concorre em linhas diferentes, Exatamente. em artigos diferentes. Isso. Eu posso concorrer no 26 também, mas eu vou ter o mesmo trabalho que ele. Eu não vou ser beneficiada pela lei para conseguir tudo, a captação. Eu vou concorrer com os mesmos 20%. Para ele passar hoje no 18, ele tem que ir para uma linha que se enquadre dentro do 18. Só que aí ele tem as contrapartidas diferentes da minha. Sim. O meu projeto é 100% gratuito. O dele vai ser cobrança de ingresso, então ele tem que oferecer contrapartidas sociais que possibilite a gratuidade dos eventos. Ótimo. Mel, nós já estamos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eu confesso que passou super rápido, né? Esse é um assunto que eu conversaria com você por horas e horas, porque tem muito detalhe, mas eu acredito que deu para a gente ter um norte do que é, de como começo, onde que eu tenho que buscar informação e de como os profissionais, os egressos do curso de eventos, eles podem atuar diretamente e indiretamente em várias outras áreas, né? Eu vou fazer as últimas perguntas para a gente poder encerrar. A primeira coisa, eu queria que você falasse, né, aproveitando em relação ao nosso curso, né, de graduação, o que mudou na sua atuação profissional depois que você se graduou aqui na FATEC, né? Você consegue ver uma Melaine antes do curso de graduação em eventos e uma Melaine depois do curso. A segunda pergunta é se você tem algum projeto que você ainda não executou, um sonho de um projeto, e qual seria, de repente, se você puder contar para nós. E para finalizar, eu quero que você fale sobre o último projeto que você conseguiu aprovação, que foi para o Hospital do Câncer, né? Foi. Que nós recentemente não, nós estamos com campanhas, que foi o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul, organizada pela professora Berta e os alunos do curso de eventos. Então, para nós é uma notícia, uma informação muito gratificante saber que você conseguiu uma aprovação para um projeto super bacana e mostrar também que por que eventos e saúde também não podem estarem juntos, né? E na verdade existe essa possibilidade por meio das leis de incentivo à cultura. Isso. Bom, pela primeira pergunta, eu me diverti muito estando na FATEC. Eu falo isso, você sabe, né, como a gente se divertia nas aulas, porque assim, para mim, eu já tinha uma faculdade quando eu entrei na FATEC e eu já era da área. Então eu vim entrando, pensando como o famoso aluno, eu vim pelo diploma. Só que quando eu entrei, eu percebi que muitas coisas que eu faço estão vinculadas às matérias que a gente aprende. Então, por exemplo, o cerimonial. Quando eu vou abrir um evento, eu preciso detalhar quem vai falar, se o patrocinador está ali, se não está. Isso a gente melhorou muito na produtora depois da área que Da a gente minha trabalhou, disciplina, gente. que era a professora Mariana, inclusive não puxando o saco. Mas o cerimonial, entender como se estruturava um cerimonial foi muito importante, porque você muda a postura de apresentar o teu projeto para a comunidade. Outra coisa importante, alimentos e bebidas. Camarins, né? Muita gente fala assim, onde eu vou usar alimentos e bebidas? Eu não sei, em festas, casamentos e buffets. Na nossa área, na minha área especificamente, camarins, que era um problema muito grande que a gente tinha, por exemplo, nesse calor. Como que você monta um camarim pensando em refrigeração e tudo mais? Então, entender todas aquelas regras. Porcionamento de comida. Exato, para não comprar demais, não gastar. Para a sustentabilidade também. Exatamente. Então, assim, não adianta eu ir lá falar da sustentabilidade no meu camarim, estou jogando comida fora e tudo mais. Então, essas matérias que eu fui aprendendo no desenvolvimento do curso, eu fui trazendo um pouquinho de cada. Hoje eu uso um pouquinho de cada, literalmente. Eu falo que o curso de eventos, ele nos possibilita estar em todas as áreas, e as matérias nos mostram isso. É que quando a gente está na faculdade e às vezes não está na área, a gente não consegue enxergar. Então, ver o cerimonial, às vezes, só para o casamento. E não é. Tudo você vai usar. No corporativo você vai usar, na saúde você vai usar, a forma de você se portar perante as empresas você vai usar, ambientalização, espaço, né? Tudo isso você vai, direito você vai usar muito, se for principalmente para as leis de incentivo, questões contratuais, isso faz muita diferença, porque você contrata fornecedor, muita gente confia. E você tem que ter ali bem regradinho como que a coisa vai funcionar. Então, acho que a FATEC me trouxe mais segurança e melhorou minha visão comercial mesmo, de aplicar os meus projetos para a comunidade.
Já em relação a projetos que eu quero fazer. Eu estou com um agora que eu estou desenhando e eu quero que ele dê muito certo. Ele ainda não foi elaborado para a legislação, mas ele está sendo desenhado porque eu falo que a gente pensa muito antes. É inteligência artificial. Nós queremos aplicar a inteligência artificial dentro da área cultural, mas de uma forma mais complicada do que, por exemplo, um chatbot, que já é complicado. Mas eu quero trazer de uma forma que as crianças possam estar dentro da inteligência artificial. Então, é um projeto que eu quero aí para os próximos anos. Então, se alguém ver acontecendo, está sendo pensado hoje. Atualmente, nós vamos sair o ano que vem com o Metaverso, que foi um projeto que eu desenhei, sonhei muito, que é poder levar essa ideia do que é o metaverso para as escolas públicas. Então, a gente vê aí falando sobre o meta, sobre a realidade virtual, a realidade aumentada, mas ninguém sabe explicar o que é, como funciona e como que se usa isso no dia a dia. E a gente vai trazer esse projeto a partir de fevereiro já. Ele foi aprovado, captado, então a gente vai trazer. Então, era um outro sonho que eu tinha e conseguimos. Além do Moda Inclusiva, que foi um projeto muito bacana, né? Para deficientes visuais. Depois vocês podem acessar as redes sociais da Melanie, né, da Mel, tá passando aí, tá disponível na tela, né? E acompanhar os projetos. São muitos projetos bacanas, gente, muito bacana mesmo. Eu emendei com moda para a gente chegar no Pronom, porque é exatamente isso. Eu estou falando de projeto de tecnologia. Agora, o Moda Inclusive é um projeto voltado 100% para deficiente visual e nós tivemos o apoio da C&A. Então, chegou assim, abraçando com tudo o projeto, onde nós colocamos o deficiente visual como protagonista. Ele costurou, ele cortou, ele mudou. Ele não só foi usado para construir a roupa nele. Ele mesmo sentou, desenhou o que ele queria, costurou, recortou e depois vestiu. Então, esse foi um projeto ultra desafiador para mim, desde o pensar dele, porque uma coisa é eu pensar vendo, costurando, com pessoas que veem e costuram. Outra coisa é eu pensar, mas essa pessoa nunca viu, ou essa pessoa já viu e não vê mais. Então, Como que eu posso tornar isso possível? Como que eu posso tornar isso possível? Tanto é que quando eu me inscrevi, muita gente não acreditou que fosse sair. E nós já estamos indo para a terceira edição, menos de um ano. E aí, dentro dessa área que a gente está trabalhando na acessibilidade, vem o Pronom. O Pronom é uma notícia extremamente recente, foi aprovado agora no dia 9 de novembro. Eu acabei de vir da reunião com eles. E é uma legislação da área da saúde, né? Nós temos o programa Pronom e o Pronas. O Pronom é voltado à legislação de incentivo para dedução de imposto para apoio aos oncológicos. E o Pronas para PCDs. Então, há a possibilidade da gente solicitar projetos para deficientes e para tratamento oncológico. Então, nós conseguimos a aprovação. Nós vamos fazer o lançamento dessa aprovação agora no próximo, primeira semana de dezembro, em parceria com o Hospital do Câncer de Presidente Prudente. Eu fiquei muito feliz, porque era um programa que estava parado, ele não estava circulando igual as outras legislações, e a gente achou que não voltaria tão cedo. E ele voltou super rápido, a gente teve menos de 30 dias para escrever o projeto, e viramos noites escrevendo dentro de 30 dias. E quando voltava as diligências, a gente falou, acho que não vai passar. E essa semana saiu que ele foi aprovado para captação. Então, a gente vai para a etapa agora de captação. De captação de recurso, né? E esse projeto ele vai possibilitar que o hospital amplie as cirurgias para as pessoas que estão se eu não me engano, é para urologia, cirurgia torácica e aparelho digestivo. Então, vai dar um plus para o hospital. Então, as leis de incentivo estão aí na saúde, na cultura, no esporte, né? Nós temos também já da área de tecnologia e tantas outras. São muitas. Tem um mercado gigantesco dentro do mercado das leis. A gente só precisa saber utilizar, né? Andar pelo espaço da forma correta. Perfeito, gente. Mel, muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar esse bate-papo. A gente aprende muito com você. E para nós é sempre um prazer recebê-la aqui. E a FATEC, eu sempre falo que nós temos muito orgulho dos nossos egressos e a gente faz questão de acompanhar. E toda vez que tem uma oportunidade, a gente chama eles de volta para eles virem contar a história deles. Pessoal, então por hoje é só. Quero agradecer o interesse, né, nesse tema, agradecer a presença da Mel aqui no nosso segundo episódio. E na semana que vem tem mais. Até mais.